Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, Vitão na área, seu apresentador simples, humilde e modesto, sem enrolação aqui, que não é binha, para mais um plantão tricolor, para que você fique cada vez muito bem informado. Bem, separei alguns temas aqui e já vou de antemão deixando meu spoiler aqui, tá? Vocês estão ligados como é que é a minha maneira de apresentar. Primeiro tem uma sugestão aqui, uma reflexão que eu queria fazer sobre um jogador que eu acho que seria importante pro Bahia, tá? Quero saber se vocês concordam comigo. Mas esse aí eu vou deixar pro final do vídeo. Eu quero falar também sobre o Bahia da Associação, eu tenho uma opinião importante para poder fazer aqui com relação a isso, tá? Porque, enfim, depois que houve a ruptura do Bahia Associação para o Bahia SAF, né, para quem não sabe, né, a gente acabou meio que escanteando a associação e tem muito projeto, tem muita coisa legal, tem muita gente legal envolvida nesse projeto da Bahia Associação, a gente não pode deixar escapar. Então tem coisas legais aqui, um relato de nosso presidente Emerson Ferretti, que eu acho que é bom compartilhar com vocês. Outra coisa que me indignou muito, tá? Ainda em 2025, graças a Deus, porque em 2026 ainda não tive raiva, tá? Então eu espero que continue assim. Mas acabaram colocando outras defesas, né? A galera da internet acabou colocando outras defesas à frente da defesa de Ronaldo, tá? Dentro do Campeonato Brasileiro, sinceramente, eu não sei se teve outra mais bonita ou mais importante, não. E aí eu quero falar sobre isso com você. E não menos importante, teve muita gente durante esse ano e tem, né, já existe essa discussão há algum tempo. Ah, mas a gente vai para o Nordeste jogar com os times de lá, tem que percorrer uma distância enorme. Sim, o mesmo avião que vem de lá para cá é o daqui que vai para lá. Então, tem aqui as maiores distâncias que percorreremos, né? Que percorreremos não, que times poderão percorrer nesse Campeonato Brasileiro por conta dos novos times que estão chegando. Então, assim, ir para Belém, né? Ir para outros lugares aí, para Chapecó, lugares que são realmente extremamente difíceis de chegar e, né? De distâncias sacrificantes para se percorrer. Mas o cara indo de jatinho fretado dá para relevar, tá? Mas ainda assim é realmente são situações que o mundo da bola proporciona e tá aí desde sempre, então todo mundo já sabe disso, não há do que ficar reclamando, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu queria começar aqui falando sobre associação, como eu falei para vocês, e trazer uma aspas de Emerson Ferretti, tá? Ele fala: começamos a ter vida própria. Emerson Ferretti faz balanço e projeta Independência do Bahia Associação. Muito se é dito, né, com relação ao Bahia Associação. Eu tenho vários amigos que são conselheiros, inclusive um abraço para Danilo, fazendeiro de Vitória da Conquista, que sempre traz novidades sobre a associação pra gente, né? E eu fico triste assim porque muita gente acaba desassociando uma coisa da outra. Isso, galera, só essa desassociação com relação a contratações, futebol, a gente já sabe, né, quais são os papéis da SAF e da associação. Mas a associação é tão importante quanto, velho, assim, com vários projetos legais, com outras modalidades. Inclusive, eu já falei no primeiro plantão tricolor sobre essa camisa, né? A corrida do Bahia. Então, assim, pô, são iniciativas da associação que eu acho que são bacanas, não só para integrar o torcedor tricolor, para manter acesa a chama da tradição, né? Temos Emerson Ferretti, que é um cara que, porra, um gestor importante aqui da nossa capital, já liderou projetos como o do Ipiranga, e à frente do Bahia é um cara que ama demais o clube e que sempre que pode, com muita educação, nos recebe para conversar, para tirar dúvidas. Então é um cara super gente boa, assim, sabe? Tivemos até a oportunidade aqui no Sou Mais Bahia de fazer projetos em conjunto com a Bahia Associação, né, transmitindo jogos, né, de futebol. Então foi bem legal, assim, e são coisas que eu tô com ambição de esperar com que aconteçam cada vez mais, né? Futsal, outras modalidades, que a gente possa, quando tiver uma parada do futebol, qualquer coisa nesse sentido, até em outras oportunidades a gente poder ir prestigiar outras modalidades. Eu acho que isso é massa. A gente vê aí o Fortaleza, outros times, eu tô falando aqui até da nossa região, tá? Palmeiras, Santos, com futsal, enfim, pô, queria muito poder ter essa oportunidade de prestigiar essas outras modalidades. Mas a matéria diz o seguinte, do Correio, tá? O ano de 2025 foi um momento em que o Bahia Associação começou a ter vida própria, para além do futebol gerido pelo Futebol Group, City Futebol Group, Grupo City. Em um segundo ano, à frente da instituição, o presidente Emerson Ferretti faz um balanço da temporada e reforçou o peso político da entidade diante da SAF e projetou a estratégia do esquadrão para 2026. E em entrevista exclusiva ao Correio, ele diz, abre aspas, 2025 é como se a gente tivesse começado a ter vida própria, talvez seja a melhor definição para o ano de 2025. 2024 foi o entendimento do cenário, do que seria esse Bahia. 2025 é o começo de uma vida própria, com os próprios projetos. Então eu acredito que em 2025 a gente já conseguiu mostrar um pouquinho do que a gente pretende, disse. Então tem outros projetos interessantes para acontecer, mas que eu fico sabendo nos bastidores, né? Como eu já falei, conversando com conselheiros e tal. E, pô, em breve eu quero muito poder ter a oportunidade de conversar com figuras que lideram, né, o projeto do Bahia Associação para poder trazer novidades aqui para
a nossa nação tricolor, beleza? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre essa questão da defesa difícil, como eu falei, tá? Vasculhando no Instagram, eu tava vendo, olha aí, estourou até aqui o vídeo, né? Colocando uma defesa do Mundial de Clubes, inclusive, do goleiro Bono, tá? Vou colocar aqui na tela só o trechinho. De fato, foi uma defesa extremamente difícil mesmo, assim, né? Que Savinho chutou, ele conseguiu mesmo caído ter o reflexo, mas, meu amigo, nada se compara à defesa de Ronaldo contra o Bragantino, tá? Não só de importância, óbvio, a gente tá falando do Mundial de Clubes aqui, mas ainda assim, foi cinematográfica, assim, foi pornográfica, foi muito parecida com o de Gordon Banks, então, que já é dita como uma das principais defesas do futebol. Sinceramente, eu tô colocando aqui para vocês verem, mas eu quero que vocês, por favor, defendam o Ronaldo, meu irmão. Ele pode ter todos os erros possíveis, mas no final da temporada ele ajudou demais, e essa defesa, para mim, tá em uma das defesas mais bonitas da história do futebol, tá? E da história do Sport Clube Bahia, fatalmente. Né? Vamos deixar de lado aí até a nossa predileção por Ronaldo ou não no gol, mas isso aqui realmente merece um destaque importante. Quando eu parei para ver, eu achei um absurdo. E falando sobre distâncias, meus amigos, Bahia e Vitória estarão entre os times que percorrerão maiores distâncias na Série A em 2026. Inclusive, estava conversando com o Fábio Mota quando a gente foi lá pelo Zona Mista, nosso outro projeto, a gente fez uma entrevista com ele lá no Barradão e tudo mais, ainda antes da eleição, e ele estava falando ali nos bastidores sobre essa dificuldade, né, que é de percorrer com longas distâncias e tal. Mas, pô, graças a Deus hoje o Bahia tem o seu avião fretado e uma logística que é importantíssima para fazer com que a saúde do atleta supere essas dificuldades, né? E em um país de dimensões continentais como o Brasil, a logística de viagens volta a ser um fator determinante na Série A de 2026. As longas distâncias entre cidades sedes impactam diretamente na rotina dos clubes, desde o planejamento físico até a gestão do elenco, como eu já falei para vocês. Os únicos representantes do Nordeste na elite, após os rebaixamentos de Ceará, Fortaleza e Sport, são Bahia e Vitória, que terão que percorrer 55.050 quilômetros cada apenas no Brasileirão. Será a primeira vez desde 2002 que a Série A contará com somente 2 clubes nordestinos, o que amplia ainda mais o peso logístico da dupla Bavi. Meu amigo, não tem muito para onde correr, né? Graças a Deus o Bahia tem essa oportunidade de ter esse jatinho, de ter profissionais que cuidam da logística do clube, não só, né, da questão, né, de qual atleta vai, qual atleta não pode, quem é que está perto de lesão, quem é que não está. Fora a tecnologia que é investida no clube para poder fazer com que esses caras, mesmo com essas diversidades, não sintam tanto peso. Então, graças a Deus, a gente está preparado para isso, tá? E os outros times também reclamam bastante de virem para o Nordeste, mas, amigo, paciência. Né? Como diz o ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Lá ele. Cada um que se vire com essas dificuldades e que contorne com a possibilidade que houver. Graças a Deus, hoje com a SAF, a gente tem, né, recursos financeiros para fazer esses investimentos. A última notícia e a mais importante para mim aqui é uma reflexão, tá? Não tem negócio de especulação nem nada do tipo. Eu tava parando para observar, meus amigos, eu não sei se é loucura da minha parte, mas eu parei assim, pô, vou jogar isso no vídeo aqui, para que a maioria da galera que tá acompanhando o mercado da bola possa, né, ou concordar comigo ou discordar e colocar aí nos comentários de maneira sadia se faz algum sentido. Bem, a gente sabe que tá tendo essa negociação, né, do Cruzeiro com o Flamengo, envolvendo inclusive o Cebolinha, Everton Cebolinha, que volta e meia entra e é importante jogando pelo Flamengo e é um atleta que realmente é de extrema qualidade, tá? Eu acho que ele é de extrema qualidade, mesmo estando embaixo, não sendo titular, mas ainda é um cara diferente, que eu tenho certeza que faria muito aqui pelo Bahia, né? Agudo, experiente, enfim, foi campeão agora recente com o Flamengo e acho que com ele traz uma bagagem importante que nós precisamos, né? Que é essa experiência de competições como Libertadores e tudo mais. Já jogou no Grêmio, teve essa oportunidade de jogar competições internacionais, jogou muita bola, né? E, enfim, foi para fora do país também, carrega, né, essa bagagem. Então, assim, ainda tem, né, essas negociações entre Cruzeiro e Flamengo. De última hora, o que a gente se sabe, pelo menos há 12 horas atrás, a última atualização seria de que o Flamengo tinha enviado uma nova proposta, né, de 24 milhões, 154 milhões de reais, mais Everton Cebolinha em troca, e 10% da mais-valia da futura venda de Caio. É uma negociação um tanto quanto difícil, tá? Mas se o Flamengo está disposto a negociar a Cebolinha, não custa nada a gente chegar lá, bater na porta e perguntar quais são as condições. Porque até o momento, óbvio, está envolvendo ele porque acredita que ele tem um valor alto para poder ser envolvido na transferência com um atleta que é top de linha, que é o Caio Jorge hoje. Mas isso não significa dizer que o Bahia não possa fazer uma sondagem, não possa conversar, até porque nós temos Sanabria, nós temos Ademir, nós temos Pulga, tem mais alguém de ponta? Já não me lembro, já fica um pouco mais difícil, né? Óbvio, tem os atletas da base que estão, né, se preparando, que podem vir a figurar como principais peças para essa posição, mas até então eu acho que nós precisamos de experiência, de força física, e o Cebolinha é um cara que ganhou muita força física, né, depois que foi para a Europa,
inclusive até fez a harmonização facial, mudou o cabelo, mudou tudo, mas é um cara de qualidade que eu acho que o Bahia poderia, sim, por que não, fazer uma consulta, né? Se é que já não fez e a gente não sabe. Mas quero que vocês comentem aí, se vocês acham de repente que é uma loucura na minha cabeça, que não tem nada a ver. Pô, Vitor, você tá falando besteira. Cebolinha não joga nada, acho que não renderia no Bahia. Ou então, pô, Vitor, concordo, tá? Acho que o Bahia tendo essa vitrine que é essa chancela do Grupo City, por que não, né? Pelo menos fazer uma consulta. Já que é uma peça importante dentro do futebol brasileiro, tem qualidade, tem idade ainda para poder jogar bola em alto rendimento. E eu acho que se encaixaria bem no nosso time, né? Quero saber de vocês o que vocês acham. De novo, não é especulação, não tem nada, completamente nada, até onde nós temos informação de Cebolinha com Bahia. É só uma reflexão que eu acho que seria importante eu vir aqui sei lá, compartilhar com vocês. Quero saber a opinião de vocês também, porque é muito importante pra gente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Né? De vez em quando a gente muda aqui um pouco da temática, vai ali, né, em outras esferas do futebol, traz outros temas, inclusive com relação à associação. Quero que vocês digam também quais são essas pretensões, tá? Se vocês acham que, pô, vocês estão assim como eu, esperando que surja um futsal, uma outra modalidade, basquete, pra gente poder assistir, né? Seria legal. Então comentem aí, quero saber de vocês o que vocês acham e também sobre a ideia de fazer entrevistas com personalidades da associação pra gente poder entender muito mais sobre esse projeto, beleza? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ter ficado muito bem informados. Se gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe com todos os amigos e familiares tricolores. A qualquer momento voltamos com mais notícia, com mais opinião, com mais entretenimento aqui pra você. Beleza? Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?